Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pai, mais uma vez nós colocamos a Tua palavra nas Tuas mãos e esse tempo, e pedimos que o Teu Espírito possa nos guiar, que essa Tua palavra, que é fiel e verdadeira, possa nos dirigir, nos fazer compreender a Tua vontade. Nós somos totalmente necessitados de Ti. Te pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Obrigado, querida. Deus tem uma maneira clara de nos ensinar como seu povo. E Ele é tão claro que Ele cria muitas circunstâncias e meios para que o seu ensino seja puro, cristalino, sem dúvida. E Ele nos ensina de diferentes maneiras, como Deus é didático. A sua forma de ensinar é precisa. E uma das formas que Deus escolheu é que Ele usou a história como meios de ensinamentos. Por um lado, a história é verídica, ela se trata de fatos que aconteceram, mas enquanto aqueles fatos estavam acontecendo, ao mesmo tempo, Deus tornou aqueles fatos como meios de nos ensinar. De maneira que os fatos, as histórias, elas também seriam como profecias ou tipologias. Aquelas coisas que aconteceram, muitas das coisas que aconteceram, estão cheias de princípios que demonstram a vontade do Senhor e também demonstram a disciplina que vem sobre o seu povo, caso a gente não entenda os princípios do Senhor. Então, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Em outras palavras, Deus estava trabalhando no passado, olhando para o futuro. E agora nós chegamos nesse tempo, ou seja, o futuro é hoje, né? Quem está lá no passado olhava para o futuro. E eles desejavam essa glória, desejavam esse arranjo final. Deus mostrou a Moisés, por exemplo, o modelo da edificação do tabernáculo. E ele falou com Moisés, isso se repete no livro de Hebreus, que Moisés deveria fazer tudo conforme o modelo que se mostrou a ele lá no monte. Moisés não poderia acrescentar nada, porque aquilo que Moisés estava fazendo lá no passado era simplesmente um tipo da realidade espiritual que viria no futuro através de Cristo e da igreja. Então Moisés trabalhava no tempo dele, mas a base de Moisés era a realidade espiritual do futuro. Tudo no Velho Testamento eram sombras e figuras. É isso que fala o livro de Hebreus. Imagine se você olha o sol, especialmente de manhã, quando ele está brilhando. Se alguém entra na frente do sol e ele vem andando, o que vem primeiro? Primeiro vem a sombra. Depois vem o corpo dele. É exatamente isso o Velho Testamento. Deus fez muitas coisas no passado, mas essas coisas eram sombras, figuras daquilo que Deus faria no futuro. Então, por um lado, eles trabalharam no passado, mas a realidade de tudo que eles faziam era o futuro. Eles tinham que, pelo Espírito Santo, olhar o futuro. Somente tinha serventia para Deus os homens que tivessem os olhos abertos. Se eles não tivessem visão espiritual daquilo que Deus fez em Cristo, no aspecto da eternidade, é claro que se cumpriria na história, eles não poderiam ser úteis à sua geração. Porque a base deles não era terrena, a base deles era futura, era espiritual. Então Deus abriu os olhos daqueles profetas e dos seus servos no passado, para eles verem a vontade de Deus, o propósito de Deus e a culminação desse propósito no futuro. E através daquilo eles trabalhavam. Quando eles trabalhavam,
eles estavam desenvolvendo a etapa do propósito de Deus no passado, mas aquilo ia crescendo. Por exemplo, Jacó teve uma visão da casa de Deus. Quando ele deitou naquela pedra ali em Betel, e ele teve uma visão, ele viu os céus abertos, aquela escada que ligava os céus com a terra, os anjos que desciam e subiam, ou subiam e desciam, e depois que ele acorda, ele fala, quão terrível ou temível esse lugar, e eu não sabia, isso aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Mas o que Jacó tinha ali para dizer que aquilo ali era a porta, ou a casa de Deus? Ele não tinha nada, ele só tinha uma pedra. Só que aquela pedra representava Cristo. Ele teve uma visão. Então ele entendeu que a casa de Deus não seria um templo. A casa de Deus seria uma edificação espiritual, ou aquela escada, por meio de quem, ou do qual, os anjos subiriam e desciam e haveria comunicação de Deus com os homens. Aí você pega o livro de João, lá no começo, quando Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. E Jesus fala para eles, quando eles ficarem impressionados, especialmente a Natanael, quando Jesus fala que viu ele assentado debaixo de uma árvore, Natanael adora o Senhor, ele falou, você adorou por isso? Mas você vai ver coisas maiores. Você vai ver agora os céus abertos e os anjos subindo e descendo diante do Filho de Deus. Ou seja, aquela casa que Jacó viu lá no Velho Testamento era uma figura de Cristo, que é a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Deus jamais foi visto por homem algum, mas o Filho de Deus que estava no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Ou seja, que o Filho é a expressa imagem do seu ser, é o templo onde Deus mora, é o templo onde Deus habita. Mesmo as edificações, ou os aspectos das edificações da casa de Deus, que é uma só no Velho Testamento, tudo aquilo representava Cristo e a igreja. No começo, Abraão edificava tenda e altar. E ali ele se encontrava e falava com Deus. Depois veio o período de Jacó. Depois de Jacó, podemos ver o período de Moisés. Moisés edificou aquele tabernáculo. E no livro de Hebreus, a gente pode ver esse versículo no livro de Hebreus, capítulo 3. Verso 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Para quê? Que diz a sua Bíblia? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Está vendo? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então você vê, Moisés não podia acrescentar nada, o Senhor foi muito rigoroso com Moisés, porque tudo que Moisés estava fazendo, segundo esse texto e outras passagens, ele era um servo que deveria trabalhar aquilo como um testemunho. Quando chegamos no capítulo 8 do livro de Hebreus, nós vamos encontrar, quando está falando dos sacerdotes, verso 5, 8:5 diz assim, os quais ministram em figuras e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Você está vendo? Que clareza! Você está vendo que disciplina, você está vendo o cuidado de Deus com a sua casa, com a sua obra e como Ele nos ensina. Agora nós podemos aprender uma coisa, que no passado eles tinham que ter uma visão clara do propósito de Deus e se eles fossem colaborar com Deus, eles iam cada um na sua parte ou cada um naquela medida, eles iam trabalhar de acordo com o modelo que Deus deu. Eles não podiam errar em nada, mas eles tinham que ter visão, porque aquele modelo era transitório
como sombra de uma realidade que viria. Agora, nós que estamos nesse tempo do fim, é o contrário. Eles, no passado, olhavam para o futuro. Nós agora devemos olhar para o passado. Por quê? Porque no passado está a semente daquilo que Deus está fazendo hoje. Para a gente entender o que está fazendo hoje, precisamos ter visão espiritual. Com certeza, nós estamos no tempo da realidade. Mas quando você vai falar, Senhor, mostra para nós, fale conosco, como nós devemos servir, o Senhor volta. Olha a minha história. Olha o que eu fiz no passado. Porque Ele não está fazendo algo novo, desassociado do que Ele começou a fazer no princípio da sua obra lá no passado. Mas é uma obra de continuidade. Poderíamos dizer assim, em Gênesis, Deus plantou as sementes. E aí, com os profetas e os livros históricos, o Senhor foi regando aquela semente. E essa árvore cresceu. Quando nós chegamos nos evangelhos, e você tem aquela bendita frase, quando o anjo fala, bendito é o fruto do seu ventre. O fruto é Cristo que deu fruto daquela semente que Deus plantou em Gênesis. Agora, esse fruto, que é o Senhor, como um grão que tem dentro dele, ele fala em João 12, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Ou seja, que a glória de uma árvore, não é se ela tem muitas folhas, inclusive frutos, mas é o quanto aqueles frutos estão dispostos a morrer para se multiplicar. Se o Senhor viesse, Ele é o fruto. Mas se Ele não morre, Ele é apenas um fruto. Só que se Ele morre, Ele produziria milhares e milhares e milhares de frutos semelhantes a Ele. Então, no Evangelho, é isso. O Senhor morre, e quando nós chegamos no livro de Atos, nós temos a multiplicação desse fruto, que é a igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, nas cartas, nós temos apóstolos explicando, falando de todas essas realidades espirituais de Cristo e a igreja, os ensinamentos do Senhor. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, temos a colheita do que Deus semeou em Gênesis, os profetas regaram, o nosso Senhor veio, morre e agora multiplica, nós somos enxertados ou frutos dessa obra do Senhor, ao ponto que ele fala que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então nós temos o nosso Pai como agricultor e Ele está trabalhando nessa árvore grande, ou não essa árvore grande, mas essa videira que é o Senhor, e teremos a colheita no livro de Apocalipse. Então, queridos, nós que chegamos agora temos que olhar o que Deus fez lá atrás. Para a gente não tentar ser ingênuo ou cair em armadilhas de que Deus faria algo no nosso tempo desassociado do que Ele começou. Deus é um Deus de propósito, Ele é firme e sua obra é de continuidade, cumulativa. Aquela visão que Jacó viu é a mesma que Moisés viu, é a mesma que Davi viu, é a mesma que Salomão posteriormente recebeu de Davi, é a mesma que outros na época da restauração da casa no Velho Testamento viram e é a mesma que nós estamos vendo, porém de forma multiplicada, ampliada. O Senhor vai ampliando e cada um tem que ser fiel ao seu tempo. A diferença é que eles estavam no início da história e nós estamos no final. Eles trabalharam para esse tempo, para nós. Agora, eles foram fiéis à sua geração. A pergunta é, seremos nós fiéis à nossa geração? Então, queridos, quando nós olhamos a palavra, a gente vê uma única obra. E cada um no seu tempo deve ser fiel àquela contribuição que o Senhor colocou. Me chama a atenção, volto a falar da maneira que Deus trabalha. Ele usa a história, ele usa tipo, ele usa a profecia, ele usa tantos meios para não deixar dúvida do que ele quer. A gente complica muitas coisas, só que Deus é muito simples.
Você está no capítulo 8 de Hebreus, olha o verso 1. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito. Você está vendo o que Deus está falando? Usando o seu servo, autor da carta aos Hebreus. Você tem toda a palavra, mas você tem o essencial do que eles estão falando. Ou seja, devemos conhecer a palavra, mas entender que na palavra nós temos o essencial. Na palavra existe uma hierarquia de valores. Existe aquilo que vem primeiro e existe aquilo que vem depois. Existem fundamentos e existe a edificação. Existe aquilo que o Senhor fala, limpa primeiro o interior e o exterior será limpo. Então Deus é um Deus de ordem. Agora é claro, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus oculta suas coisas aos sábios entendidos e revela aos seus pequeninos. Ontem nós ilustramos a Bíblia como uma casa. Você tem que ser amigo do dono, que é para ele te convidar, abrir. E se você for realmente aquele amigo que vai agradando, que vai entrando na intimidade, que você tem tempo para ouvir, porque muitas vezes nós não temos tempo para ouvir o nosso amigo, mas se tivermos esse prazer, então ele começa a nos mostrar a intimidade da sua casa. Olha, vem aqui, tem mais um quarto aqui. Tem mais essa sala aqui no quintal, eu estou plantando isso, né? Mas o problema é que a gente às vezes não tem tempo. Não temos tempo para cultivar, porque a gente não coloca prioridade nas coisas do Senhor. Mas Ele deseja que a gente possa viver nessa terra fazendo o que Ele falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa viver uma vida tão corrida para ter as demais coisas, porque é Ele que acrescenta à medida que você busca primeiro o reino de Deus. Mas se a gente inverte os valores, nós não temos nem o reino de Deus e não temos as coisas que Ele diz que nos acrescentariam. Então, queridos, a palavra tem uma maneira singular de trabalhar conosco. E se a gente for amigo do Senhor, Ele vai abrindo para nós. Quando chegamos no capítulo 9 do livro de Hebreus, ele vai falar do tabernáculo, e ele vai falar dos 3 compartimentos do tabernáculo, e ele fala do Santíssimo, onde estava a arca do Senhor, mas aquele lugar santíssimo ainda estava fechado, porque Cristo não tinha morrido até a morte do Senhor. Mas quando ele diz que aquilo estava fechado, o capítulo 9, verso 8 diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, se a gente não vê que Cristo é o verdadeiro tabernáculo, e que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e que agora nós temos um novo e vivo caminho para nos achegarmos diante do Senhor, nós não vamos entender o Senhor. Ele está dizendo que tudo aquilo lá, o Espírito que fez, o Espírito Santo queria nos dar a entender. Está vendo isso aqui? O essencial, o Espírito Santo queria nos dar a entender. Quando você estiver lendo a palavra, lembre-se disso. O Espírito Santo quer que você leia a história, mas você tem que ler garimpando, procurando entender o que o Espírito Santo queria ensinar. Senão vai ser só história. Tá certo? Então ele fala, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo. Então, irmãos, está cheio de riquezas na palavra. E a gente tem que procurar ser amigo do Senhor. Sabe quando você está numa casa, você é um estranho, e a pessoa fala assim, você pode ficar à vontade, pode tomar café. A xícara está lá no armário, mas você olha aquela cozinha grande, cheia de porta. Mas em qual armário? Você vai perguntar. Está nesse da direita, mas em qual porta? E aonde fica o açúcar? E aonde está a colher? Porque você chegou agora ali. Se você vai habitando naquela casa, sendo amigo do dono e da dona, você passa a saber onde está tudo. Claro que às vezes
Tem gente que mora na casa e vive como se fosse um estranho, não sabe nada onde ficam as coisas. Né? Às vezes é muito comum, bem, aonde está isso aqui? E significa que ela sempre faz para ele. E às vezes isso é um problema grave. Devemos procurar ajudar uns aos outros e a palavra diz, Pedro fala que nós devemos coabitar com a esposa, o marido, né? Viver a vida comum do lar com entendimento. Às vezes o marido precisa aprender a lavar uma louça, ajudar a abrir um armário, ajudar nas coisas, que se a mulher faltar, para ele não morrer de fome, né? Mas enfim. A casa não pode ser uma casa estranha para nós, né? E assim é a casa de Deus e assim é a palavra de Deus. Nós devemos ter interesse pelas coisas do Senhor. Quando chegamos no capítulo 10, ele vai falar assim, ora, de Hebreus, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Você está vendo? A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É assim que você tinha que ler a lei. Você tem que ler a lei hoje a partir de Cristo. Quando você lê a lei a partir de Cristo, você vai encontrar sentido para todas as coisas que estão no Velho Testamento. Mas se você não olhar a partir de Cristo, fala, puxa, eu não estou entendendo nada. Por exemplo, o povo está no deserto e começa a murmurar. Quando eles começam a murmurar, as serpentes vêm e começam a picar o povo. E aí eles vão reclamar com Deus. Deus fala, olha, levanta, Moisés, uma serpente de bronze no deserto, põe ela bem em pé, todo aquele que for mordido, olha para a serpente de bronze e aquele que olhar ele vai ser curado. Isso é uma tipologia. Puxa, Senhor, mas você não pode não pode ordenar que as serpentes não venham morder a gente? Eu falei, não. Isso aqui é uma tipologia. As serpentes representam os demônios. Quando vocês murmuram, vocês estão se parecendo com os demônios. Por isso que elas estão vindo. Esse é o veneno da serpente. Então ela vai picar vocês, porque lá no livro de Gênesis está escrito que a serpente foi amaldiçoada e ela se alimenta do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Então a serpente quer comida, e a comida é o pecado, e murmuração é pecado. Se vocês não querem que a serpente venha, vocês têm que parar de murmurar. É simples. Como o diabo gosta que a gente murmura, né? Que a gente fale mal uns dos outros, que reclama e tudo. Mas aí o Senhor mandou levantar uma serpente, mas se a serpente representa isso, o que essa serpente de bronze representa? Aí você pega João capítulo 3, que Jesus está dizendo que assim como a serpente foi levantada na época de Moisés, o Filho do Homem também seria levantado e todo aquele que olhasse para ele seria salvo. Claro que o Senhor não se parece com o demônio, mas ele está falando da natureza humana, que ele viria como um corpo de carne, porque assim o homem é. Então, queridos, aquilo representava o Senhor, que ele seria erguido. A diferença está no olhar. Nós precisamos olhar para o Senhor. Ele queria atrair a nossa visão para ele. Quantas coisas o Senhor fez no Velho Testamento, como sombras, como tipologia, como ensinamento do que ele faria no futuro. Muitos erros, muitos problemas nós temos hoje, porque nós fazemos as coisas desassociadas da história. Aquele que não honra a história, ele está fadado a cair nos mesmos erros daqueles que cometeram erros na história. Então, se a gente não quer cometer os mesmos erros e sermos reprovados, devemos analisar a história com a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus. Tem uma outra passagem, em 1 Coríntios, que ela é muito interessante, quando Paulo vai falar da obra de Deus no tempo de Moisés com o seu povo, e ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Ou seja, a nuvem fala da direção de Deus. Aquela nuvem que estava sobre o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a coluna de fogo ou a nuvem se movia, então eles deveriam desmontar o tabernáculo, os levitas com os sacerdotes, e eles seguiriam a direção do Senhor. Quando o Senhor parasse, eles paravam. Quantos milagres o Senhor fez no Velho Testamento? Eles passaram no meio do mar, quando Deus tirou seu povo do Egito para os levar a Canaã. Esse foi um grande milagre. E eles também foram batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E o que diz a Bíblia? E a pedra era Cristo. Ué, peraí, então Cristo é uma pedra? Será que são essas pedras que estão aqui fora do sítio do irmão, que tem umas pedras bonitas aí? Será que é isso que a Bíblia literalmente está falando? Não. Ele está falando que aquilo era uma tipologia de uma realidade espiritual. Mas eles não entenderam que aquela pedra era Cristo, no sentido de que Ele é a fonte da provisão. É dali que provê a água. E aí, irmãos, entretanto, apesar de todos esses milagres, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Você imagina, depois de todos aqueles milagres, Deus não se agradou da maioria deles? Por quê? Porque eles conheceram as obras de Deus, mas eles não conheceram os segredos de Deus, do coração de Deus, ou os caminhos de Deus. Está no Salmo 103, se a memória não me falha. É possível alguém ser afetado pelos milagres de Deus, mas ainda assim o seu coração está duro, em trevas, e não conhecer o porquê Deus está fazendo aqueles milagres. É possível beber daquela pedra, mas não entender que aquilo é uma figura da verdadeira pedra. É possível comer daquele maná, mas não entender que aquele maná é um tipo do verdadeiro alimento espiritual, que Jesus falou, eu sou o pão. É possível beber da água, mas não entender o que Jesus falou, eu sou a água, ou quem beber de mim jamais terá sede. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Interessante quando o Senhor fala verdadeiramente, verdadeiramente, quer dizer que até a comida que você come, ela não é verdadeiramente a verdadeira comida. Ela é só uma ilustração que o Senhor usa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Bom, até aí a história, né? Agora olha o que Paulo fala. Ora, estas coisas se tornaram, o que elas se tornaram? Exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí, mais adiante, verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para quê? Para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você está vendo? Que Deus manda Moisés e Deus manda os seus servos escreverem, mas Ele está pensando em você e em mim, e Ele está pensando no seu povo no final dos tempos, e agora Ele quer que a gente leia o Velho Testamento para aprender através da história literal aquelas realidades espirituais que estavam lá e representam o que Ele está fazendo hoje. Talvez nós não estejamos entendendo o que Ele está fazendo hoje, mas se você ler a história, você vai entender. Com esse pano de fundo de compreender o que Ele está fazendo hoje. Muito interessante que no verso 7 ele diz assim, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Como assim idólatras?
Porque está escrito, está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O senhor está chamando isso aqui de idolatria. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que ele está dizendo? Que existe um Deus, com letra minúscula, chamado entretenimento, chamado lazer, chamado prazer. Quando o homem coloca o sentido da sua vida em simplesmente fazer aquilo que gosta e se sentir bem, ele é o pior dos idólatras. Porque ele já não está adorando uma coisa externa, mas ele está adorando um ídolo muito maior e mais sutil, que é o ego dele. Ele quer que Deus, que abriu o mar vermelho, que enviou o pão do céu, que fez a água botar da rocha ou da pedra, que operou tudo isso, ele faça tudo isso para o homem se sentir bem. Então ele é um miserável. Ele é um pagão. Ele quer que Deus seja o provedor dele, o escravo dele, o servo dele, para ele viver bem. E que pena, irmãos, que nós às vezes oramos sempre assim, né? Ah, Senhor, provê para nós, faça conosco, me guarde do mal, me livra de tudo isso, guarda o meu marido. Claro, se o marido não é tão bom, Senhor, tu que sabe, se o Senhor quiser levar, vai ser uma libertação, o Senhor sabe. Eu não quero que ele morra, claro que às vezes eu quero, mas o Senhor sabe. Ou vice-versa, né? Mas no futuro, na verdade, no nosso interior, o que a gente está fazendo, a gente está cultuando um culto a nós mesmos. Nossa oração é um fogo estranho, porque ela não está focada na glória de Deus, no propósito de Deus. No lugar da gente orar, Senhor, nos ensina o que devemos aprender com as circunstâncias hoje, com a nossa luta, com a nossa batalha, seja com a família, seja com o trabalho, seja com a igreja, seja com a natureza, com a crise que o Brasil está passando, seja o que for. A nossa tendência é repreender o diabo e querer viver bem. E a gente às vezes não percebe que não é o diabo. É o Senhor que está trabalhando algumas coisas conosco. Então, irmãos, o povo era idólatra, porque eles participaram de todas essas bem-aventuranças, das bênçãos do Senhor, mas eles não entenderam o plano eterno de Deus e por isso eles morreram no deserto. Nós agora chegamos no nosso tempo, do tempo do fim. Será que nós sabemos o que o Senhor quer conosco? Será que nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está falando conosco? Será que nós estamos entendendo o que Ele está fazendo na nossa geração, o que Ele busca na nossa geração? Quantas coisas o Senhor deixou no Velho Testamento que foram escritas porque Deus estava olhando para a colheita. O agricultor prepara a terra, ele deita sonhando que ele vai plantar, ele vai cuidar, ele vai fazer tudo, mas os seus olhos estão voltados para onde? Para a colheita. Deus trabalhou olhando para a colheita, olhando para esse tempo do fim. E Ele agora espera que a gente não se distraia, que sejamos fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Ô, irmãos, quantas coisas tem no Velho Testamento. Mas eu sei que o nosso tempo é muito curto, entre hoje e amanhã, e eu queria deixar pelo menos esse fundamento assim, de que a Bíblia é especial, tudo faz sentido, e nós devemos ser um povo da palavra, um povo que ame a palavra, mesmo que a gente não entenda tudo, e nem é assim, devemos estar sobrecarregados, querer entender tudo, nós simplesmente devemos ler a palavra querendo amar o Senhor e entender a sua vontade. Volto a ilustrar a Bíblia como uma casa, você não entra na casa e vai vasculhando toda a casa da pessoa, querendo saber de tudo. Isso é um bisbilhoteiro, né? O seu desejo é estar com o seu amigo, e à medida que ele vai te abrindo a casa, você vai desfrutando, você vai ficar hospedado nesse quarto, esse é o seu banheiro, você pode usar. Então você vai entrando, o segredo é esse, irmãos, é a gente estar com o Senhor. E você, quando lê a palavra, ora ao Senhor. Senhor, abra a tua palavra para mim. Me mostre os cômodos da tua casa, os tesouros da tua casa. Mas com Ele, é junto com o Senhor. Sem o Senhor,
Nós não poderemos... Sabe aquela casa que às vezes você entra e tem um alarme, e quando você abre uma coisa, dispara um alarme, e aí os vizinhos acham que tem um bandido dentro de casa, mas na verdade é um colega do dono que entrou numa área que ele não deveria entrar, ou abriu a porta sem a chave. O Senhor não quer que seja assim. Tem pessoas que entram em assunto da Bíblia que não deveria entrar, e ele acaba criando uma heresia, porque ele tocou em pontos que está além da estatura dele. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E você tem que se contentar com aquela medida que o Senhor te deu. Nós somos um corpo. Ele não vai revelar tudo para uma pessoa só. Ele quer que a gente tenha humildade para reconhecer o que Ele deu a cada um e a gente possa depender uns dos outros. Nos fundamentos, todos nós devemos crer e confiar na mesma coisa. Em vários aspectos geral também, mas tem uns assuntos mais delicados da palavra. Pedro falou que o Senhor deu uma sabedoria especial para Paulo, e Paulo falava umas coisas assim profundas que os indoutos torciam para a sua própria perdição e ruína, e Pedro reconhece que essas coisas eram elevadas. Mas Deus deu a Paulo esse entendimento, então Pedro deveria depender de Paulo, e à medida que ele está junto com Paulo, em comunhão com Paulo, ou se o Espírito Santo abrisse o entendimento de Pedro para entender o que Paulo falou, então agora aquilo ficaria claro. Mas se o Senhor não nos aproxima de Paulo, ou se o Espírito que inspirou Paulo não abriu o entendimento nosso, nós devemos ter humildade para falar, irmãos, isso aí eu não sei. E se o Senhor quiser, Ele vai me ensinar. Eu vou estudar, talvez eu vou ler alguns livros que os irmãos mais velhos me indicam, mas nós devemos nos guardar dessa arrogância de achar que você tem que saber tudo e ter resposta para tudo. Não, você não tem resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. Mas o nosso desejo maior não é ter resposta para tudo. Nosso desejo maior é ser amigo daquele que tem resposta para tudo. Não importa quem vai responder entre nós. Se ele responder, a gente está satisfeito. É ele que fala, é ele que faz. Então, queridos, muitas coisas temos na palavra. Mas existe uma coisa especial, assim como está no livro de Hebreus, o essencial. Deus quer uma casa edificada para Ele habitar nessa casa com a sua família, e Ele quer que essa casa seja a expressão da sua pessoa. Essa casa era um tipo da verdadeira casa, como Hebreus 3,5 fala em diante, a qual casa somos nós. Então, muitas coisas da época da edificação do Velho Testamento eram figuras da verdadeira casa espiritual que o Senhor edificaria. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, eu vou construir a minha casa, eu vou construir a minha igreja. Mas como ele fará isso? Ele não vai fazer algo diferente do que ele fez no Velho Testamento. Casa na Bíblia representa família. É o mesmo significado. Certa vez o Senhor fez Adão, depois ele disse, não é bom que o homem esteja só. É claro que esse é o sentimento que o Senhor tinha em relação ao seu filho ou a ele mesmo. Então ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E como Deus fez isso? Ele não trouxe um daqueles animais que ele criou e apresentou a Adão. Adão, o que você acha? Digamos que Deus tivesse esse senso tão cômico de falar, olha, teve um sujeito chamado Darwin e outros acreditaram na evolução. Então assim, eu criei umas macaquinhas bonitinhas, sabe? Você casa com ela. Ô, Senhor, mas isso aqui é uma macaca. Não, mas ela vai evoluir. Você tenha paciência. Se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar viva aí muitos anos. Aí, quem sabe, ela vai evoluir. Um dia ela fica assim, sabe? Bonitinha, assim. Mas não teve isso, irmãos. Isso é só uma façanha, né, da ciência falsa. Adão não viu uma mulher ou alguém semelhante a ele, ainda que ele viu os pares de cada animal e deu nomes. Então o Senhor enviou um profundo sono a Adão e tirou uma parte de Adão, e no hebraico diz que o Senhor, daquela parte que ele tirou,
ele lhe edificou a mulher. Edificou. O Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja. Mas ele primeiro colocou essa tipologia em Adão, porque no livro de Romanos diz que Adão era uma figura daquele que havia de vir, o qual é Cristo. Assim como Adão adormeceu, e como aquilo era só um tipo, a realidade é Cristo na cruz, que não dormiu, ele morreu. Mas assim como o Senhor abriu o lado de Adão, abrir o lado do Senhor com uma lança, e dali saiu sangue e água. E a gente vê na Bíblia que a água é um tipo da palavra, da vida da palavra. Como Eva saiu da costela de Adão, ou do lado de Adão, a igreja procede de Cristo. O que é a igreja? A igreja é aquilo que procede de Cristo. Se não nasceu dele, da vida, da revelação, da palavra, se não é ele fazendo algo entre nós, isso é macaco, girafa, hipopótamo, você pode chamar de qualquer coisa, mas isso não é igreja. Ou assim como aquilo não era Eva, vocês me entendem, né? Então, quando o Senhor fala, eu vou edificar minha igreja, já temos um tipo lá no Velho Testamento. Igreja, assim como Eva era a extensão de Adão, igreja é a extensão de Cristo. Isso é a igreja. Por isso não devemos ter expectativa de fazer coisa, inventar coisa, construir coisa, trazer gente, levar gente. Não, irmãos. A igreja não vem da terra, a igreja procede do coração do Senhor. Agora, ele fez muitas coisas no Velho Testamento em relação à sua casa, só que um dia seu povo se tornou rebelde. Eles passaram a idolatrar ídolos, altares falsos. O Senhor só queria um altar. E apenas ele como único Deus. E o Senhor permitiu, na verdade ele falou, olha, se vocês forem fiéis, eu vou parafrasear, né? Todas as bênçãos que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir em vocês. E eu vou dar aquela terra prometida, que é Canaã. Vocês vão ter que despojar todos aqueles inimigos. As mulheres também? Sim, as mulheres também. Por quê, Senhor? Porque se vocês não destruírem tudo, aquele povo vai ensinar vocês a adorar ídolos estranhos. Então vocês têm que eliminar tudo. Os altares, os ídolos, os rituais, a cultura. Vocês vão fazer tudo que eu deixei ordenado com meu servo Moisés. Só que eles entraram em Canaã e algumas coisas eles não destruíram. E depois eles foram aprendendo algumas coisas do povo pagão. E eles começaram a gostar de ídolos, a idolatrar, a fazer um caminho mais fácil. Tanto que na época de Manassés, o rei, Manassés era agoreiro, feiticeiro, consultava os mortos. E chegou um tempo que o rei, Manassés, ele se tornou tão tolo, tão oprimido, tão obscurecido, que ele passou a sacrificar o seu filho no fogo a um deus chamado Moloque, que era um ídolo enorme de bronze ou de ferro, e tinha uma chama de fogo incandescente por dentro do seu ventre, sua barriga era aberta, e ele assentado colocava as mãos para frente, e isso tudo aqui estava em brasa viva. Então aqueles que adoravam esse ídolo e queriam o favor desses ídolos, eles colocavam os seus filhos no braço, a criança escorregando, queimando viva, e caía para dentro do ventre de Moloque. E o rei de Israel começou a essas práticas. Por isso Deus permitiu o seu povo ser levado cativo, esse rei arrancar os olhos dele, porque ele estava colocando os olhos aonde não deveria. Mas enfim, irmãos, quantas coisas terríveis aconteceram, até que no tempo de Jeremias profetizou que Deus ia permitir o seu povo ser levado cativo. Eles olhavam aquele templo e falavam casa de Deus, ou casa do Senhor, casa do Senhor. O que isso significaria? Deus não vai permitir essa casa ser destruída. Porque essa casa, esse templo, é a casa de Deus. Só que, irmãos, quando se perde a realidade espiritual da comunhão com Deus, dos valores da palavra de Deus, aquela casa se tornou apenas uma casca e não tinha mais realidade. Então Deus permitiu Babilônia invadir Jerusalém. O profeta Jeremias se tornou um perturbador, assim como Elias. Eles lançaram Jeremias no calabouço.
a pão e água. E Jeremias via a cidade ser destruída e ele já sofria o fogo que queimaria Jerusalém ardendo dentro do seu coração. Jerusalém foi destruída e teve 3 migrações do povo de Israel para a Babilônia. E seu povo, conforme as profecias de Jeremias, ele foi levado cativo durante 70 anos. Eles deveriam ficar presos para se cumprir a profecia de Jeremias. Então, o povo foi levado cativo e ficou lá 70 anos. Esse é o pano de fundo da história do Velho Testamento no período dos livros da restauração e também dos profetas maiores e alguns livros históricos, como Crônicas, especialmente 2 Crônicas. No final de 2 Crônicas nós temos essa história. E no começo, depois de 2 Crônicas, você tem o livro de Esdras. E o início do livro de Esdras começa a repetir o que Crônicas terminou de falar. Mas antes do final de Crônicas e o começo de Esdras, você tem as profecias de Jeremias. E o povo ficou cativo durante 70 anos. Você quer adorar ídolo? Quer? Então vocês vão ficar lá na terra dos ídolos até vocês se enojarem e não aguentar mais os ídolos. Às vezes nós somos assim, a gente quer uma coisa, de tal maneira, fala, tá bom, eu vou liberar. Depois fala, Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso, né? A gente fala, Senhor, eu quero uma casa grande, reclama, a casa tá picada, tá bom, a casa grande, daqui a pouco, eu não aguento mais essa casa grande, é tanta faxina, tem escada, mas você pediu uma casa grande, né? Eu quero mudar de sofá, aí você perturba o marido, aquela coisa, tá, arruma. Aí o sofá tá duro. Né? A gente é assim, sabe? Tem hora que a gente é enjoado, né? O Senhor sabe como é que somos nós, né? Irmãos, mais ou menos como Sara, né? Abraão, tá aí Agar. Entra em Agar, gera um filho para mim. Dona Sara. Pum, perturbou Abraão. Abraão fez. Gerou Ismael. E o que aconteceu? Sara ficou enciumada, enojada, expulsou Agar com seu filho. Mas quem que inventou essa história? Foi Sara. Então, mulher é boa de inventar, tem uma mente assim muito brilhante, né? Ela chegou a conversar com serpente, que ela não aguenta ficar quieta, fala cerca de 25.000 palavras por dia. Por isso que mulher precisa ser uma mulher de oração, né? Claro que nós homens também temos nossos problemas, né? Mas cuidado para não ficar conversando com serpente. E aí, irmãos, o que acontece? O povo foi levado cativo, ficou 70 anos no cativeiro. Quando nós chegamos no livro de Daniel, no capítulo 9, não precisa abrir, depois vocês olhem com o tempo, acho que a maioria dos irmãos já sabe disso. Daniel estava em Babilônia, mas Daniel era um homem que estudava a palavra. E Deus conta com pessoas que amam a palavra. Ele orava 3 vezes ao dia e ele era um homem que estudava a palavra. E o que Daniel entendeu? Daniel entendeu que o tempo que Jeremias profetizou, que o povo ficaria cativo em Babilônia, seriam de 70 anos. Falou, puxa vida, esse tempo chegou. Daniel já estava velhinho, porque ele foi levado cativo jovem. Mas o que Daniel começou a fazer? Ele começou a orar fervorosamente. E ali nós temos um segredo maravilhoso. Quando nós passamos a orar segundo as palavras de Deus, segundo as profecias, segundo as promessas, e você entende o que Deus está fazendo no seu tempo, essa é uma intercessão poderosa. E Deus vai responder essa oração. Nós não sabemos orar, mas nós precisamos aprender a orar. Por isso precisamos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Graças a Deus que o Espírito Santo intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, Daniel orou, Deus respondeu essa oração. Tá certo? E sabe como que Deus respondeu essa oração? Aí você tem o livro de Esdras. Como que começa o livro de Esdras? Eu acho que pelo menos essa passagem a gente poderia olhar. Tudo que foi escrito outrora
foi escrito para o nosso ensino. Eu vou deixar pelo menos um pano de fundo, e se o Senhor quiser, depois a gente pode entrar um pouco mais na casa, né? Outros irmãos também podem compartilhar, né? Esdras capítulo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor por boca de Jeremias. Quais palavras? De que o povo ficaria cativo durante 70 anos. E aí Daniel entendeu, e o que Daniel fez? Orou. E resposta da oração de Daniel diz assim: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Meu Deus do céu! Como que Ciro, que não era um descendente de Abraão, ele era um rei pagão, estrangeiro, como é que ele entendeu isso? Porque o rei da Babilônia, aquele Nabucodonosor, quando ele vê aquela Babilônia toda edificada, ele olha lá tudo que ele fez e falou: porventura não é essa Babilônia que eu edifiquei com o meu braço para a minha glória? Então ele achava que ele foi engrandecido e governava sobre as nações da sua época porque ele era o cara. Assim ele achou. E o que Deus fez com ele? Deus o feriu. E ele foi pastar como os animais para entender que só o Senhor é Deus. E ele teve que declarar: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. É Ele que muda é Ele que muda os reinos, é Ele que muda as estações, Ele remove e restabelece reis e dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos entendidos. Ele teve que se humilhar. Mas Ciro falou: opa, o Deus dos céus. Ou seja, ele não falou que é o Deus da terra. Porque quando o povo foi levado cativo, a casa de Deus foi destruída. Então a glória de Deus, ou Icabode, a glória de Deus foi embora, voltou para os céus. E Ciro está entendendo isso. Ele é o Deus dos céus, mas ele também quer ser o Deus da terra. E como que ele vai ser o Deus da terra? Tem que lhe edificar uma casa na terra. Então eu sou o rei Ciro, da Síria, estou sobre todas as nações, mas eu estou entendendo algo. Ele governa ainda a história das nações. Não tem nada fora do controle do Senhor. Mas por que ele fez isso? Porque ele quer uma casa em Jerusalém. Ô irmãos, como é que ele entendeu isso? Porque tinha uma profecia lá no livro de Isaías, cerca de 200 a 250 anos antes de Ciro. E alguém que estudava a palavra dentro da Babilônia fez correr esse assunto lá dentro. Às vezes parece que Deus não está fazendo nada, né? O povo está cativo lá. Só que Deus está usando as circunstâncias para o seu testemunho ser levado adiante. Está no livro de Isaías 44, o último versículo. Quando o Senhor fala assim: o que eu vou dizer de Ciro? E ele diz que Ciro era o seu pastor, o seu servo, que ia edificar a sua casa e que Jerusalém voltaria a ser reedificada. Acho que é o verso 28. Aí quando chega no próximo capítulo, 45, verso 1, ele fala de Ciro novamente. E 45, verso 13, ele fala novamente. E ele não chama Ciro de um homem ímpio, ele chama Ciro de meu servo ou meu pastor. Você já imaginou isso? Por isso que alguns liberais acreditaram que Isaías não viveu muito bem naquela época. Ele deve ter vivido no período de Ciro, um pouquinho depois, porque como é que alguém vai falar com tantos detalhes de um rei que viria 250... Não é assim. Você tem que ter muita fé para ser ateu ou cético. Porque
a história, a matemática, a ciência, a arqueologia e a história da humanidade, os historiadores não cristãos, tudo Deus usa para testemunhar que a sua palavra é a verdade. Graças a Deus por isso, né, que esse é um dos métodos que Deus usa também para nos ensinar. E Ciro entendeu essas coisas. Sabe o que Ciro fez? Ele falou: quem é pelo Senhor, volte para Jerusalém para edificar uma casa. E aí, aqui você tem o princípio da edificação. O tempo de Deus, cumprindo a profecia, a intercessão que é necessária, e Deus move a circunstância. É Ele que move, irmãos. Não somos nós. Deus fez o que com Ciro? Despertou o espírito de Ciro. E a palavra diz que o Senhor despertou o espírito daqueles que eram filhos, daqueles que eram servos do Senhor. Olha o verso 5. Olha o verso 3. Ciro está falando, Esdras 1:3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita, não aqui, onde nós estamos. Aonde que Deus habita? Porque Ele escolheu Jerusalém. E Ciro entendeu isso. Vão edificar a casa dele. E aí no verso 5, depois de Ciro ter dado a autorização para eles voltarem, diz assim: então se levantaram os cabeças de família de Judá. Presta atenção nisso, irmãos. Cabeças de família. Esse é um outro princípio. Deus quer homens que sejam cabeças, que sejam líderes. Hoje é um tempo complicado, porque é um tempo de inversão de valores. Temos carência de homens firmes que governam a sua casa, que sejam homens de caráter e que, sobretudo, sejam homens de Deus. Quase sempre as mulheres oram mais do que os homens, têm mais compromisso que os homens no nosso tempo, porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração fraca. Mas se o Senhor tiver misericórdia de nós e quiser nos usar, assim como Ele despertou o espírito de Ciro e o espírito dos seus servos por causa da sua casa, assim como Ele chamou cabeças de famílias, Ele vai querer também que nós, claro que famílias aqui eram tribos e eram casas inteiras, mas era um princípio, Ele vai querer que os homens assumam responsabilidade espiritual com a sua casa. Sejam homens que, como no Velho Testamento, você tinha sacerdotes, profetas e reis. Deus quer que os homens hoje sejam sacerdotes, ou sejam homens de oração. Para eles serem profetas, ou seja, eles tenham palavra de Deus para conduzir sua família. E eles sejam reis, ou seja, eles sejam cabeça da sua casa. A religião ensina assim: não, pergunta o pastor. O homem vai terceirizando as suas responsabilidades. Né? Mas Deus quer que a gente seja homens de oração, homens de palavra e homens que governam as suas coisas. Para que a mulher se sinta segura e os seus filhos tenham também a proteção. Então, se levantar esses homens de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles, olha isso aqui, irmãos, cujo espírito Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Quer dizer que a obra da restauração da casa começa quando Deus aviva o espírito das pessoas. Nesse tempo, ainda que haviam milhares de judeus ali, calcula-se aproximadamente 1 milhão de judeus, outros falam em mais do que isso. Mas, irmãos, apenas 5% de todo aquele povo que estava ali dentro, que Ciro falou, vocês podem voltar para Jerusalém. Apenas 5%, porque depois vai narrar que voltaram 42 mil, e mais os servos e aqueles que cooperavam, e dá uma média de 50 mil.
Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus lá em Babilônia, ele aprendeu uma outra língua que era a dos caldeus. Ele aprendeu a adorar em altares falsos. Ele aprendeu o paganismo. Ele podia ter várias mulheres. Ele aprendeu a ganhar dinheiro, a negociar com coisas sagradas. Os vasos da casa de Deus estavam trancados, que representam os dons e os ministérios. O povo, quando olhou, falou assim, mas voltar a Jerusalém está tudo queimado, tudo acabado, não tem nada lá. Depois de tudo que a gente já fez aqui, nós criamos um nome aqui. Babilônia representa aquele sistema político, econômico e religioso. Como hoje. A gente pensa que Babilônia é só o catolicismo. Não, irmãos. Mas também Babilônia não é só denominações. Babilônia é um sistema globalizado. Alguns estão numa cegueira religiosa, outros estão no capitalismo, outros estão em política, mas de alguma maneira é um meio onde o povo de Deus está escravizado de muitas coisas que estão distante daquilo que Deus fala, e eles são escravos de um sistema. Mas olhando a questão do aspecto religioso, eles ouviram Ciro falar, e lá dentro está Daniel. E lá dentro está outro servo de Deus. Olha, a vontade de Deus é que a gente volte para Jerusalém. Ué, mas se é a vontade de Deus que volte para Jerusalém, por que ele permitiu a gente ficar aqui? Porque vocês foram rebeldes. Ah, mas eu já... Volta para Jerusalém. Só que para voltar para Jerusalém, você vai ter que abrir mão de tudo. E aí, irmãos, o que aconteceu? 95% não quis pagar o preço. Eles preferiram ficar em Jerusalém. Às vezes a gente fala assim, não, mas é porque Deus só despertou o espírito de 5%. Não, não é bem assim. De fato, ele despertou o espírito deles. Mas por quê? Porque primeiro houve um desejo. Muitas vezes Deus não trabalha na vida das pessoas e as pessoas colocam a culpa em Deus, né? O senhor sabe que eu tenho esse pecado, né, irmão? Então ele vai me perdoar? Sim, mas a questão é, você quer ser liberto? Me entende como, irmãos? Como que o Senhor vai trabalhar conosco se a gente, na verdade, gosta daquilo? E o que aconteceu? Esse remanescente voltou porque concordou com a profecia, se submeteu a Deus, quis agradar o Senhor. Agora você imagine se não é um arranjo do Senhor. Imagine se 1 milhão de judeus decide concordar com Ciro e volta. Isso é uma péssima estratégia de guerra, porque eles vão perder 1 milhão de escravos. Ciro vai perder 1 milhão de operários. Ele vai perder impostos. E agora ele vai perder também a provisão, que Ciro disse que eles voltariam com ouro, voltaria com os vasos, voltaria com tudo. Nenhum rei em sã consciência vai fazer isso. Mas esse rei foi afetado por Deus, ou seja, que quando Deus trabalha, ele vai permitir e ele vai operar de meio de que sua casa vai ser edificada de alguma maneira e nós não devemos ter dúvida disso. Queridos irmãos, esses 5% voltaram. No capítulo 2 você tem a relação daqueles que voltaram. Os nomes das casas. Isso mostra para nós que um dia estaremos diante do tribunal do Senhor. Você pode ser um grande homem em Babilônia, mas seu nome está na relação daqueles que vão cooperar com Deus no final dos tempos? Não. Então tudo que você fez é perdido. Há homens que são muito grandes diante da sociedade, mas diante de Deus eles não existem. Estão reprovados. É melhor fazer uma coisinha desse tamanho, pequenininha para o Senhor, mas isso tem uma repercussão eterna, do que você fazer uma coisa muito grande diante da sociedade, mas diante de Deus você nunca começou, porque aquilo ali não é a obra de Deus na sua vida, não é a sua vocação. Não teve iniciativa em Deus. Então você tem a relação daqueles que voltaram, e eu vou terminar aqui. O capítulo 3 de Esdras mostra que chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, ou na base do governo de Deus, na base da obra de Deus.
Quando nós voltamos para a base da restauração do Senhor, nós podemos ser um. Porque as nossas opiniões, a busca de liderança, de ambição, de querer fazer as coisas à nossa própria maneira, isso é coisa de Babilônia. E tem que tomar cruz para voltarmos para Jerusalém. E então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Claro que se eles fossem praticar o que se aprende no paganismo, ou nas outras nações, você chegou no lugar, você tem que primeiro levantar muralhas. Você tem que levantar proteção para o povo que vai ficar ali dentro, para depois começar a construir outras coisas. Só que o Senhor prometeu que ele seria uma muralha para Jerusalém. E você quer uma muralha melhor do que essa? Primeira coisa que tem que se restaurar quando se volta para a edificação da casa é o altar. Porque o altar significa nada pertence a nós. Tudo pertence a Deus. O altar representa a cruz de Cristo, aonde o homem morre para as suas ambições e aonde Cristo tem o direito sobre toda a nossa vida. O altar também representa a base da consagração. Se Deus vai voltar a falar com o homem, esse lugar é o altar da consagração. Então eles queriam que Deus deixasse de ser apenas o Deus dos céus e voltasse a ser o Deus da terra. Mas ele volta a ser o Deus da terra em Jerusalém. E em Jerusalém a primeira coisa que se edifica é o altar. Ô irmãos, quantas lições nós temos em relação à casa? Aquele remanescente representa o remanescente que Deus está atraindo para o seu filho, para essa migração de Babilônia. Na transliteração, Babilônia representa um lugar de confusão, de muitas línguas, de muitos cultos, de muitas coisas estranhas, onde o povo não entende uns aos outros. Você lembra da Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas? E o Senhor está migrando o seu povo, trazendo de volta para a sua base da edificação da sua casa no tempo do fim. Infelizmente, foi um remanescente. E hoje, irmãos? Quantos de fato estão dispostos a abandonar tudo para se voltar para a palavra, para Cristo e recomeçar tudo de novo? E aprendermos as coisas conforme o Senhor falou na sua palavra. Vocês estão me entendendo? E quando a gente voltar, queira Deus que já voltamos, eu creio que estamos voltando, a primeira coisa é o altar. Porque tudo que formos fazer daqui para frente tem que ser na base do altar. Às vezes nós nos esquecemos do altar, nós queremos inventar as coisas, né? Ô irmão, daqui para frente vamos fazer assim? Falou, opa, peraí, rapaz. Dá uma síndrome de Babilônia? A nossa alma é agitada, você quer inventar. Rapaz, lembra, lá era assim. Hoje nós precisamos depender do Senhor, do Espírito Santo, e é uma dependência coletiva no altar, nós temos que esperar em Deus, mas é segundo a palavra. Porque ele quer uma casa. Depois que eles edificaram o altar, eles lançaram os alicerces. Claro, eles começaram a fazer o seu sacrifício, aí vem a mesa do Senhor e outras festas, mas eles lançaram os alicerces, depois começaram a edificar a casa, e esses são assuntos para posteriormente. Mas eu quero deixar um versículo para a gente entender, deixar claro como que Deus usou todo esse aspecto da história. E isso representava, além de tudo que nós já lemos, o que Deus faria no tempo do fim. Zacarias 3:8, se alguém tiver a versão King James atualizada, seria uma leitura mais próxima do pensamento original, né? Não sei se alguém tem, pelo menos no celular, né? Tem? Quem pode ler Zacarias 3:8?
Alguém achou? Ah. Ok. Portentosa. Essa é a versão revista atualizada, né? Alguém tem uma outra versão? Tem versões, vai dizer, de presságio, mas a King James ninguém tem, nem a versão século XXI. Está igual. Então, a King James fala que esses eram homens representativos. Eles eram exemplos. Deus estaria usando Josué, Zorobabel e todos os companheiros deles, e aqueles homens eram representativos daquilo que Deus faria no tempo do fim, da edificação da sua casa. Então, queridos, que coisa maravilhosa, porque até mesmo o nome dos profetas, todos têm significados maravilhosos em relação à sua obra e em relação ao que Deus faria no nosso tempo. Mas depois os irmãos podem olhar esse texto com mais calma. Zacarias capítulo 3, verso 8. O Senhor fala que viria o renovo, que é Cristo, mas está dizendo que aqueles homens representavam também aquilo ou as pessoas que Deus usaria e aquelas coisas que Ele faria no final dos tempos em relação à restauração do testemunho do Senhor. O que Deus está fazendo hoje, irmãos, Ele está restaurando a sua casa. Mas a sua casa como lugar da sua morada. Não é a sua casa para os homens, é a sua casa para Deus. E quando ela é para Deus, então ela também é nossa, mas ela é para a glória de Deus. Infelizmente, quando não entendemos isso, nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, para que aquela obra seja o testemunho do nosso ministério. Não. É o testemunho do Senhor. Por isso que tem que se voltar para tudo que a palavra diz. Como o Senhor falou a Moisés, ora Moisés, preste atenção, faça todas as coisas conforme o modelo que se te mostrou no monte. Não pode fazer nada fora daquilo que o Senhor deixou estabelecido na sua palavra. Que o Senhor nos ajude a voltar a ler a palavra com esse pano de fundo e aprender com a história o que Ele está nos ensinando em relação ao que Ele está fazendo nesse tempo do fim, para sermos pessoas fiéis e colaboradoras com esse tempo que o Senhor quer contar conosco. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor e obrigado pela paciência dos irmãos, mas que o Senhor abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor, nos dê revelação, sabedoria espiritual, intimidade na Tua palavra, que possamos realmente entender o que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo do fim, em relação à edificação da Sua casa, e ajuda-nos também a concordar e sermos conduzidos pelo Teu Espírito a essa migração de Babilônia para Jerusalém, diariamente, de deixar as coisas que não condizem com a Tua palavra, com o Teu propósito, e se permitir ser trabalhado por Ti e também trabalharmos contigo, para que sejamos edificados como a casa do Senhor, o testemunho do Senhor nesse tempo. Não deixa a gente perder tempo, não deixa a gente fazer coisas que contrariam a Tua vontade. Ó Senhor, mas que tudo para nós faça sentido e que tudo que fizermos tenha aquela iniciativa do Teu Espírito, para que nada seja perdido e nós sejamos úteis ao Senhor, possamos agradar ao Senhor. Como a geração do tempo do fim, que antecede a Tua volta, que o Senhor realmente leve adiante a Sua obra através de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.